sou a Alexandra. Eu sou a Dulce. Eu sou a Amora. E esse é o Papo Entre Pepecas. Somos, sim, profissionais da saúde feminina, mas aqui a gente está para conversar sobre qualquer assunto que interesse a quem tem pepeca ou quem se interesse por pepeca. Sempre com muito vinho, muita diversão, muita risada, sem tabu, porque a gente gosta. E hoje a gente vai beber. Demais. O Fábio Davino Nobile resolveu ser generosíssimo e mandou pra gente beber estrelas. Olha isso, gente. É uma Dom Perignon Vintage 2012. Eu acho que eu vou encerrar o troço por aqui e vou só beber, né? Porque a gente vai beber estrelas. Então, e por que um vinho espumante, né? Um champanhe tão especial para hoje? Porque o tema é especial. A gente vai falar a respeito do mercado íntimo, do sexual wellness. E para isso, a gente vai primeiro fazer um brinde, porque não dá para estar com um champanhe desse maravilhoso sem brindar. Miura, bem-vindo. Opa, obrigado. E aí, hoje a gente trouxe para conversar com a gente... babei. Olha só, o troço é tão bom que até eu desconcertei, gente. Maravilhoso. Hoje a gente trouxe para conversar com a gente um sem pepeca. Né? Mas não se sinta diminuído por isso. Mas o Miura se interessa muito por pepeca. É o nosso primeiro sem pepeca. Não, Segundo, veio o Cássio também. Teve a Lu, o Cássio. O Cássio e agora o Miura sem pepeca. Mas ele se interessa muito por pepeca, gente. E não do jeito que vocês estão pensando, não, seus sem vergonhas. Também. O Miura, ele é economista, empresário, sócio investidor do Instituto Gris, que vocês bem conhecem, e investidor de negócios relacionados à saúde íntima feminina, ao mercado íntimo feminino, educação médica em saúde feminina e sexual wellness, que é o nosso tema de hoje. Então, todos aqui, os quatro, a gente tem muito em comum, porque somos entusiastas e pioneiros no mercado do sexual wellness. Olha, como não gostar de pepecas? Olha o tamanho da minha cabeça. Olha, a cabeça de piroca aqui é fatal. É fatal isso. Não tem. Não, mas você gosta de pepeca como business Mas também. claro, a cabeça ajuda, né? E aí o troço fica interessante. Mas o que raios é esse mercado do sexual wellness, né? Amora, você tá nesse mercado do sexual wellness? Tô, é uma delícia, né? Há quanto tempo você tá nesse mercado do sexual wellness? Há 10 anos, nunca imaginei. E aí, como é gostoso, né? A gente entender que a gente sai do vulgar pro cuidado íntimo mesmo, pra melhorar as relações, pra melhorar a autoestima. Então, vai muito além. Isso. Né? Então, o mercado de bem-estar sexual, né, em bom português, para muitos empresários é o próximo estágio do mercado erótico. E veio né? com tudo depois da pandemia, né? O Sim. termo veio depois justamente desse cuidado para mudar a cabeça das pessoas mesmo, né, com relação à sexualidade. Eu sou, como você falou, entusiasta mesmo, sou apaixonada e cada dia mais, e a gente vendo, né, a evolução, e vocês são prova disso também, do quanto está melhorando a vida de todo mundo, porque a gente está conseguindo falar mais sobre esse assunto. Sim, e você, Dulce, como ginecologista, quando você se imaginou que você ia ser considerada uma empreendedora do mercado de bem-estar íntimo? E é isso. Assim, são negócios que são voltados especialmente para mulheres, são as grandes consumidoras, acho que de tudo no mundo, né? Mas de produtos e serviços que são voltados ao prazer, ao bem-estar íntimo, à saúde e ao cuidado íntimo. E muitos que passaram a ser recomendados, inclusive, por ginecologistas. A visão do ginecologista mudou. Então, é um segmento que combina o bem-estar físico, mental, espiritual e emocional para tratar de intimidade e de sexualidade. E é um mercado em franca expansão, não só no Brasil, mas no mundo. E aí eu até anotei uns números, gente, porque são impressionantes e eu não sou boa de números, você sabe disso, né? Então, assim, no Brasil, em 2022, a gente tem 1.068 novos CNPJs, novos empreendimentos relacionados ao mercado de bem-estar sexual. Foi uma alta de 34,7% em comparação com o ano anterior. E o quadro não muda lá fora. Isso é uma tendência mundial. Então, a gente tem dados que mostram que o segmento já movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano ao redor do globo. Expectativa é que alcance 108 bilhões de movimento até o final de 2027. Então, esse é o novo grande mercado. É pepeca pra caramba, né, gente? E aí eu te pergunto, Miura, empreender no mercado íntimo é um grande negócio? Sem sombra de dúvida, Ale. Eu vou te completar algumas coisas que você estava citando aí, nesse mercado tão estrondoso, tá?
Eu gosto muito de história, eu amo história, na verdade. E a tendência desse mercado, principalmente pós-pandemia, ela veio aflorar por um único sentido. Por um único sentido. Mas antes de falar esse sentido, eu quero fazer um breve relato lá de trás. Século XVI, já que você falou Dom Perignon, né? Sim, eu sim. falar, Eu tô agarrada que nele é aqui. quando surgiu isso. Século XVI, como é que a mulher era vista? História, tá? Como é que a mulher era vista? Era um objeto. Era apenas algo para ser usada. Isso veio do século XVI, veio do século XVII, veio do século XVIII e nada mudou muito. Século XIX começou a migrar isso. A mulher começou a ter um papel diferente. Não somente, não estou falando do mercado de trabalho, estou falando mulher. Ela começou a se autovalorizar muito mais do que era no passado. Ela não servia apenas para ser usada. E quando eu me refiro a ser usada, eu me refiro simplesmente no ato sexual. Sim, porque lá atrás era reprodução pura, mas ela não ficou somente nisso. E alguns anos para cá, você falou 10 anos, mas em 20 anos para cá, mudou drasticamente e está mudando drasticamente. É a mulher tendo o conceito dela se autoconhecer. E nos dias de hoje, isso então ficou notório. Ficou no quesito principal que é a mulher querer experimentar tudo. Experimentar tudo. Mas, volto a repetir agora falando de história. O que muda hoje para há 20, 30 anos atrás? É o básico. Muda a experiência que a mulher tem. Lá atrás, há 30 anos, ela tinha uma pessoa que ela conhecia. Então, ela não sabia comparar as coisas. Hoje não. Hoje o mercado está fácil, ela consegue comparar. E muitas vezes, esse ato de comparar, ela prevê que, fora de casa tem algo que pode ser mais bonito, ou pode ser mais sensual, ou pode ser mais delicado. E mesmo ela, depois de ter tido filhos, ou ter tido 30, 40 experiências, ela fala assim, agora é o momento, eu quero voltar a ser Mulher. como era. Mulher. Exatamente. E é esse mercado que está vindo explodindo por aí. E é o que a gente observa, né? Que essa busca pelo bem-estar íntimo, ela vem desse grupo de mulheres maduras, muito mais do que das meninas que ainda estão nessa... Você tem essa redescoberta da tua feminilidade ali, 30, 35, 40 anos de idade, depois vem a menopausa elástica com tudo, é outra conversa, né? Mas aí que entrou também a reposição hormonal, que está mantendo essa mulher, Mas é isso. né? A longevidade aumentou, então a mulher, junto com todos esses cuidados da mulher, a história se repete em consultório. Aquela mulher que casou, teve filho, se separou, e depois ela vem pra gente já pensando em reposição, em estética íntima, em benefício, porque ela vai para campo de novo. Ela vai redescobrir essa vida. Os filhos estão grandes, né? Ela vai pro front, ela precisa estar bem com ela, com a cabeça, com o corpo, com a pepeca, porque ela vai pro mercado de novo. E como é que ela acha que está bem ou não está? É o mercado que veio aqui. É a comparação que ela consegue ter hoje. E as Exato. pacientes referem, né? As mulheres referem que elas recebem essas informações e elas estão ávidas por isso, né? Mas aí eu te pergunto, Miura, você não sem pepeca, coitado. Mas Vamos falar assim, não sem pepeca, um admirador de pepeca. Admirador, né? Admirador de pepeca, mas bonito. Em todos os sentidos. Bonito, né, meu? interessa Admirador por de pepeca, pepeca. vamos falar assim. Admirador de Mas pepeca. você, Muito, homem, empresário, investidor, pensando lá em indústria, em contabilidade, em economia, em números, em que momento você despertou para esse mercado íntimo? Ou isso era uma coisa que estava dentro de você, um movimento de mercado? Onde Ela está falando na parte empresarial, tá, Miura? São tendências. Não precisa vamos ter deixar detalhes bem sólidos claro, da sua vida, A gente é ainda não chegou empresarial. nas tuas intimidades, talvez a Acompanha gente a deixe- tendência, né? Deixamos para depois isso. São tendências, são tendências. Como qualquer investidor, normalmente a gente gosta de dividir ou até mesmo atribuir pequenos investimentos em vários segmentos para poder diluir o risco. E dentro dessa diluição a gente vê tendências. E a tendência hoje, querendo ou não, está muito propícia para o bem-estar. Né? Está muito propício para a questão Qualidade de vida, qualidade de vida. E isso, veja, não dá para investir em 100%, né? Porque é muito amplo isso. Então, se a gente vai focar em um que a gente está observando que
é muito incipiente, rentável. né? Né? Aham. E que tem muito para crescer ainda. Tem né? muito, Tem muito. muito para crescer. Tem muito Eu acredito que tem mais 10 anos para explodir isso. Aham. Depois vai se tornar algo muito mais parecido com cirurgia plástica. Aham. Que, se a gente comparar 20 anos atrás, era quem podia fazer cirurgia plástica? Era um filão do mercado muito, muito pequeno. Eram pessoas com muito dinheiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer um pode fazer. E esse tratamento, cosméticos, perfumes, foi a mesma questão. Lá atrás, quem poderia estar comprando um perfume ou comprando um tratamento de beleza? Só quem Era podia usar muito caro. Chanel, Dior, né? Era muito caro. E isso vai fazendo com que o preço vem entrando no mercado, muita gente para prestar esse serviço, e o preço vai caindo. E acaba se tornando algo, uma commodity. Então, eu Pepeca imagino... virou commodity? Adorei! Eu imagino que 10 anos vai ter uma ascensão, depois vai se tornar uma normalidade aí. Já vou ter que pensar em outra coisa. Né? Não, porque eu acho que quem dominar o mercado, quem se posicionar em frente do mercado que está em franca expansão nesses 10 anos aí, e é o que os estudos falam, né, que é o mercado em expansão nos próximos 10 anos até ele entrar em estabilização, assume posição de liderança. Sim. Né? Então acho que você está muito bem, que você começou a pensar nisso Há 10 anos. então, exato, Atrás. né? Vocês conhecem a marca Dior? Sim. A gente gosta. Então, a Dior, você sabe como é que ela começou, vamos dizer assim, o empreendedorismo deles? Não. Começou com uma portinha que dava mais ou menos 6 metros quadrados. Era a primeira loja da Dior. Em Paris. A primeira deles. Boticário foi a mesma coisa. Boticário aqui no Paraná começou com farmácia de manipulação. Aham. Então, assim, Por isso botica, né? começou com farmácia de manipulação. Então, imagine o seguinte, que todo grande empreendedor ou toda grande ideia sempre vai começar pequeno. Como todo grande investimento ou como todo grande mercado. Quem inicia na frente, a tendência é se manter lá depois de 10 anos, 20 anos. A tendência é se manter. E se manter muito melhor. Sim, Porque a um base know-how, que né? vai entrando na sequência, ou pegando, vamos dizer assim, o vento do que vocês estão levantando, vocês vão ser sempre a matriz deles. Vocês sempre vão ser a mentoria deles. A referência. Então, a Referência, referência. Então, quem estiver entrando agora vai usar vocês como símbolo. E isso, vocês vão estar muito bem. Tá? Você não perde, né? Não perde. Você não perde, você enxergou. Eu vejo assim, de ginecologista a empreendedora, né, do mercado íntimo, né? A gente começa a perceber movimentos de busca autêntica, genuína, né? Eu acho que isso que também empresta verdade para o que a gente faz, né? Porque a gente começou, tudo que a gente começou a criar foi devido a tentar atender novas demandas que foram surgindo das mulheres, né? Novas queixas que a gente não sabia como abordar, como ajudar. E que agora começa a acontecer com a gente, que tem essa identificação também de demandas, porque a gente está envelhecendo e percebe também que nosso insight a respeito da gente, da nossa feminilidade muda também, né? Então... Sabe o que você falou agora, tá falando de mercado, quando eu montei Amor Amor nesse formato personalizado, com hora marcada, justamente porque há 10 anos atrás, quando eu entrei num sex shop e vi aquela montoeira de pinto pendurado, pra mim chocou. Eu nunca tinha entrado, com 30 anos, eu nunca tinha entrado no sex shop. E aí, quando a história veio pra mim, né, como um presente, eu falei, eu preciso atender essa mulher casada com um filho que tem vergonha de entrar no sex shop, como eu estava me sentindo. E aí, na época, né, foi esse conceito novo, o conceito de você falar de sexualidade de uma forma mais privada ali, a pessoa marca um horário, e que até hoje, né, ontem mesmo atendi uma moça que falou assim, nossa, eu adorei a ideia de não entrar num sex shop, de ter que agendar um horário e vir falar com você, e não ter essa estrutura de sex shop. Então, pensa que já fazem 10 anos que eu trabalho nesse formato e ainda tem gente que prefere, né, dizer assim, eu prefiro algo mais reservado, como você fez. Mas sabe um mercado que vocês ainda não perceberam e que vai daqui a pouquinho estar estourando? Conta pra nós, pra gente. Conta, porque a gente Sai na frente. São esses Só não adolescentes. conta pra eles lá, não. São esses adolescentes aí, 15, 16 anos, essas gurizadas, e quando eu falo gurizada não estou me referindo a somente homem, mas homem e Homens mulher, e de mulheres. gênero, essa gurizada que está vivendo hoje experiências na maturidade deles. Eles estão fazendo o vulgo troca-troca.
né? Homem com homem, mulher com mulher, daqui a pouco muda tudo. Pansexualismo, né? Exatamente. É esse público que está agora entrando, vamos dizer assim, na maioridade, esses sim vão procurar uma loja de sex shop como sendo uma loja de roupas. Esse público não tem vergonha. Não é que eles não têm vergonha, eles já quebraram esse tabu da vergonha. O tabu da vergonha é pessoas com 30 para mais. Para baixo, esse tabu está se quebrando gradativamente. E essa adolescência que tu vai entrar logo aí na maioridade, esses não tem vergonha nenhuma. Daqui a pouquinho nós vamos ter lojas de renome com stands lá dentro, com venda de produtos. De bem-estar íntimo. De bem-estar íntimo. É, porque a maior consumidora, né, e quem busca esse mercado são as mulheres, do bem-estar íntimo. A gente fala, tá falando de saúde, tá falando de cosmético, tá falando de brinquedo erótico, é um todo, né, de entretenimento, né, que fale sobre vida sexual, mas não é só a mulher que consome. E aí, você sabe que eu tava rodando, né, fazendo o scrolling, né, do nosso podcast, do nosso Instagram, e aí tinha alguns vídeos com pico de visualização da Dulce falando de cirurgia na pepeca. Da gente falando lá da senhora de 60 anos, a minha paciente transou a noite toda, tal. E os comentários eram de homens. E não eram comentários, assim, preconceituosos, ofensivos. Eles achando o máximo. Essa conversa, eu falei, gente, tem homem vendo e tem homem comentando. Talvez a mulher esteja com vergonha de comentar, mas tem homem vendo e comentando. Voltamos a repetir a questão da história lá do passado que está chegando agora. O homem, vou colocar 30 anos novamente. O que era um homem? Era um ser provedor de trabalho, de recursos para a família. Isso veio mudando. Veio o homem, o metrosexual e assim está indo, né? O metrosexual, qual que é a preocupação dele há 10 anos atrás? Era com o próprio bem-estar dele. Hoje em dia está migrando isso. Não é mais só a preocupação do bem-estar dele. É a preocupação de dar o prazer, atingir o prazer máximo para quem está do lado dele. E principalmente voltado em toda a fantasia que isso traz, né? E eu falo por mim também, eu também me preocupo muito em levar o prazer para o próximo, né? Como é que a gente vai fazer isso? O que eu preciso para fazer isso? E aí, a pesquisa, vídeos como o da Dulce, faz com que a gente tenha mais conhecimento. Desse bicho esquisito. Exatamente. Que é a mulher, né? Mas você mudou essa tua visão também, com o amadurecimento, como as mulheres amadurecem desse ponto de vista, assim, antes daquela coisa do... que a gente às vezes fala do... Fuque, sem sombra de dúvida. Fala pro envolvimento, para essa busca. Sem sombra de dúvida. Quando nós, homens, somos adolescentes, qual a nossa preocupação? Nenhuma, só gozar. Sim, no banheiro. É a única preocupação que a gente tem. Vai passando o tempo, a maturidade vai chegando, nós temos uma preocupação maior, que é proporcionar o prazer também. Não é só ter o prazer. Ter o prazer é muito fácil. Individualmente a gente consegue ter o prazer. Mas e a troca disso, a sinergia disso, né? Essa é a grande virtude hoje da nossa idade para frente, que vai ser uma virtude que já está acontecendo com a adolescência. Esse gap, vamos dizer, esses 20 anos de quebra ali de mercado hoje, mas que nós temos. Mas eu vejo esses adolescentes tão travados, apesar dessa super liberação sexual, né? E... Tem uma certa fobia social, né? Por causa da pandemia, eles ficaram muito ligados na internet, no computador, no celular. Tudo. Então, a gente percebe que essa geração mais jovem, eles têm um pouco mais de dificuldade de relacionamento. E, esse poder e acho que a sexualidade está envolvido nisso também. O que é natural de qualquer adolescente, de qualquer jovem, né? Ter as suas neuras. Mas eu vejo que eles têm muitas travas, apesar desse tudo pode, Mas né? tem uma pesquisa, né, que diz que os jovens estão transando menos. O interesse sexual tem reduzido. Em contrapartida, o interesse do bem-estar íntimo aumentando.
o tal do PP Care, do autocuidado e do autoconhecimento. Não, conhecimento eu faço assim por causa do espelho, né? Que a gente usa pra olhar. Eu já lembrei do meu filho achando meu vibrador. E assim, mas ganhou muita força na pandemia, esse movimento do bem-estar íntimo, do sexual wellness, né? Mas a gente estuda isso há muito tempo já, muito antes da pandemia. E a gente foi pego de surpresa pela pandemia, na abertura do GRIS, né? Que a gente... Vamos se preparar para abrir com tudo e ser pioneiro e fazer algo que nunca ninguém fez e pá, veio a pandemia. E quando a gente achou que a gente estava fudido por causa da pandemia, e que a gente viu que não, né? Que aquilo realmente foi um fomentador, né? Porque as pessoas ficaram mais em casa e começaram a ter tempo de transar. Eu lembro que quando... De transar ou de se olhar, De se olhar também, de se olhar também. Eu lembro, assim, que foi muito engraçado, porque deu 2 meses, assim, deu o boom do mercado erótico, porque as pessoas começaram a se olhar, então, né, ou transar um pouquinho mais, enfim. Depois veio as brigaceiras, né? Primeiro começaram a se olhar, depois veio a brigaceira. E eu lembro, assim, que eu acho que foi 1 milhão de vibradores vendidos no Brasil em 2 meses, assim, foi o auge. E eu... né, comprando, porque daí tem o site, não tinha vibrador de ponto G para eu comprar. Os meus fornecedores não tinham. Lógico, tinha uma questão de logística também, né, que estava mais difícil, mas você entrava, não tinha disponível vibrador de ponto G. Eu falei, gente, o mundo resolveu achar o ponto G, que coisa boa! Então aí, né, os benefícios aí da pandemia também. Outra coisa que a gente vê, anúncio que opera pra caramba. E outra fala comendo, né, educação aqui acabou. E assim, antigamente, uma mulher, ela tinha lá o pequeno lábio grandão. Ela ia operar, era aquela paciente que ia fazer os peitos, ia fazer uma lipo. Vamos aproveitar e tirar as beiças aqui? É isso que acontecia. Mudou. Essa mulher, ela começa a ter uma consciência do genital e ela buscar um resultado diferente. Que não é só cortar os labinhos. Então, as técnicas para atenderem essas demandas aí também mudaram muito, né? Do que é legal, do que é bonito, do que é funcional. Você percebe e aí que entra a internet, né? Hoje a mulher tem um acesso, né? Por exemplo, tive uma situação de uma paciente que veio me procurar para fazer uma cirurgia íntima porque ela viu a foto maravilhosa de um resultado meu na internet. Eu falei, oi? Eu levei um susto, porque ela viu na internet. Eu falei, como que você viu? Eu falei, meu Deus, alguma foto minha vazou, né? Fiquei desesperada já. É o processo na certa. Eu falei, como assim você viu? Aí eu vi lá no site tal, que eu não vou falar aqui, mas porque as próprias pacientes postavam os seus resultados, as suas fotos, e ela viu o resultado da paciente minha, que ela achou linda, e ela veio me buscar porque ela encontrou isso na internet. Depois me passa o link. Esse site que vazou e tudo. E ela veio por esse site de cirurgia, tinha estética íntima e me encontrou. Então, hoje a informação para a paciente, ela é muito rápida, ela faz pesquisa, ela busca, ela vai atrás. E ainda acho que o grande mercado desse sexual wellness aí é realmente a paciente de 40 e mais. Porque é a paciente que casou, teve filho e agora ela está se redescobrindo, ela tem poder aquisitivo, Miuri. É aquela paciente que hoje tem uma estabilidade profissional e ela tem uma sobrinha de dinheiro que ela pode investir nela mesma. O que a paciente mais jovem já não tem, né? A paciente mais jovem, ela vem com a mãe, porque a mãe vai pagar, o pai vai pagar, mas a paciente de 40 e mais, ela já tem uma independência, digamos, financeira. Esse é o grande mercado. E aí, falando em tendência, você consegue perceber alguma tendência? Quais são as tendências mais emergentes desse mercado? O que tem mais potencial de desenvolvimento? O que você considera como promissor nesse mercado de intimidade? Vamos falar só em pepecas, né? Não, vamos falar de pinto também, why not? Porque no pinto tem um mercado estrondoso. Você sabe que eu tenho colegas... cada vez mais crescer. Também eu sempre estou fazendo constante congresso, treinamento, aperfeiçoamento e cursos. E eu tenho vários colegas do grupo de amigos. Quando você vai fazer o masculino, nós bancamos você, nós pagamos a tua passagem, você vai fazer um curso. É um mercado O problema é que a gente é apaixonada por pepeca, né? Mas é um mercado que se tivesse alguma coisa de aumento de pênis, e tem técnicas que eu vi em congresso nos Estados Unidos fantásticas, né? Que eu mas não resolvi botar a mão no pinto ainda, mas poucos fazem. Por quê? Vamos pegar o mercado de vocês. Vocês começaram esse mercado há 10 anos atrás. O mercado do pinto está começando agora. Faz 3, 4 anos.
Vai pegar esse Faz 3, mercado 4 anos né? que estão pra cá. Que são alguns famosos que foram fazer, né? Alguns músicos aí, que não vamos citar nomes, né? Sério? Tem, né? Sim, cantores. É? Houve até separação nesse caso, né? É, mas que faz aí sou 3, 4 anos, um desatualizada. pouco antes da pandemia, começou esse mercado. Esse mercado vai começar a entrar no auge daqui uns 5 anos. Que aí os médicos em si vão notar que, opa, homem paga mais do que mulher. Será que eu devia aprender Pra isso. Paga mais? Paga mais. Será que eu devia aprender isso, então, Yuri? Tá? Homem paga mais. Por que homem paga mais? Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Calvície. Eu raspo a cabeça, mas vamos falar de calvície. Por que um homem vai se preocupar Me em preocupa. colocar cabelo? Preocupa. Por Por que quê? você raspa a cabeça? Acho que eu nunca te perguntei isso na minha vida. De verdade? Aham. Porque ele quer ter a cabeça, não. É a cabeça de piroca, né? É porque você tá enxergando esse mercado do pinto, né? Não, eu raspo a cabeça por comodidade, eu gosto. Então, assim, Seja prático. é prático. No passado eu deixava o cabelinho, então eu levava meia hora, 1 hora para arrumar, para ficar cortando. Perdia, né? 1, 2 horas por semana para manter o cabelo, né? Entre cortar e pentear, lavar e tudo mais. A gente fica lá 2 horas no salão. Nossa senhora, né? Pra ficar apresentável, né? E eu imagino muito na praticidade. Então, o raspo é muito mais ágil para mim. É a mesma coisa que vestir todo dia a mesmo tipo de roupa, né? Só preto ou só branco. É o mesmo estilo. Então, você ganha tempo e você não precisa perder o raciocínio de como pensando em como mudar isso. Então, Olha é só. praticidade apenas. Como eles são diferentes da Mas gente, você estava falando né? do mercado masculino. Isso, das tendências, A é. tendência. Eu acredito muito que daqui 5 anos o mercado masculino, não somente no aumento peniano, mas o mercado masculino de cirurgia íntima, vamos colocar assim. Do embelezamento, do e pinto, tudo do mais, saco, do fiofó. isso vai né? estar entrando numa ascendência surreal. E não só gente do já homem tem. Não só do- homossexual. A do gente homem já tem. hétero Do homem. também. A gente já Do tem homem. clareamento do ânus. Sim. A gente já tem botox para bolsa escrotal para diminuir as rugas Sim. da bolsa escrotal. A gente tem o ácido hialurônico, a gente tem as placas de ácido hialurônico para aumento peniano. Então a gente já vê aí coisas no mercado masculino que estão Tendências. entrando. Mas você vê assim, antigamente era inconcebível para um homem se depilar, diminuir pelo menos a Sim. floresta ali, né? E hoje em dia, Eu nunca tive coragem de perguntar pro meu pai se ele corta os pelos, mas eu vou perguntar pra ele amanhã. Inclusive, domingo, eu vou perguntar pro pai se No dá uma almoço parada. dele. No Mas almoço de todo domingo. mundo- hoje os homens de 40 anos, em média, Pelo menos a para, né? tendência é estar depilado. A tendência. Né? Voltando para o mercado de tendência, a pepeca daqui 10 anos vai estar no seu auge. Daqui 5 anos, o masculino vai estar entrando ascensão. em ascensão. Puxa, eu vou ter que... Mas vamos ter que, Tem que se atualizar, focar minha nos filha. Vai ter que se atualizar, mas ser gineco, não tem De jeito. maneira indireta, vocês já Vai ter que estão, fazer viu? parceria De com- maneira indireta, vocês já Aham. estão. É. E a gente vê essa busca, é o que a gente fala do PP Care, do skincare íntimo, né? Que a mulher está começando a adquirir uma consciência disso, mas que meus amigos homossexuais já têm essa consciência há algum tempo, também estão fazendo essa busca. E que o homem hétero, será que vai começar a ter essa coisa de despertar para o autocuidado, de passar um creminho? Vocês não passam normalmente nem creme na cara, né? Existe Agora começa o metrosexual. a mudar. Agora começa a mudar, né? E existe, além do metrosexual, existe aquele homem, não importa a idade, tá? 50, 60, 70 anos, que tem sua esposa que olha para ele e fala assim, amor, vem cá. Vem passar esse protetor Você tá solar, caído. Protetor vem solar, passar esse creminho aqui de anti-ruga. A mulher está fazendo com que esse homem, mesmo ele falando assim, não, mulher, para. A minha mãe reclama do tratar. pai. A mãe operou catarata, né? E aí ela operou catarata, a primeira coisa que ela foi, meu Deus, como eu tô enrugada, preciso ir lá no dermato para resolver isso aqui. Daqui a pouco olhou pra cara do meu pai, meu Deus, você tá com tudo enrugado, com a pele manchada, você precisa se cuidar, mas ele não tem essa consciência ali do cuidado, mas toda hora ela fica pentelhando ele, tem que passar um creme, tem que passar um protetor solar. Quem mandou fazer catarata? catarata? Agora tá chegando tudo. Tá chegando até demais. Ela falou, eu não quero mais, tá chegando até demais ali. Então, vocês acham que pinto é uma tendência? Uma nesse tendência mercado? também. E dentro Também. da tendência do sexual wellness para a mulher, você acha que a parte cirúrgica, a parte de cosmetoginecologia, a parte de procedimentos e maquinário, a parte erótica, né, sexual, qual que você acha dentro da mulher, qual é o segmento mais forte? Dos 4 segmentos que está citando,
cosméticos já é o mais habitual. Cosméticos já é o mais habitual de... Porque é acessível, né? Exatamente. É acessível, tem Exatamente. Para qualquer Por ser mulher. mais tranquilo e mais barato. Como passar um desodorante, passar um creme Isso de mesmo. pepeca. Porém, dos 4 que você está citando, vou chamar de brinquedos, tá? Os brinquedos estão em alta ultimamente. Estão, porque voltamos àquele ditado, né? É fazer com que ambos tenham, não somente o prazer, mas tenham o autoconhecimento. São coisas e a parceria, distintas. né? É o Exatamente. envolvimento do casal, né? Aí o primeiro e o quarto não, item, né? que são as máquinas para fazer tratamentos laser, outras coisas, e o primeiro que você cita, que é as cirurgias, esses estão muito ligados, né? Quem faz cirurgia pode tentar fazer primeiramente um tratamento antes, para depois ir para uma cirurgia, depois ir. tá? Pode. Ou existe também algumas cirurgias que vai precisar do tratamento posteriormente para que volta a ter toda aquela sensibilidade ou que volta a ter todo um autoconhecimento. Então, esses dois estão mais voltados para atendimento consultório. É a mulher que procura algo, o médico que identifica uma oportunidade perante aquilo que ela está buscando e dentro dessa oportunidade prevê alguns tipos de tratamento. E ou são cirúrgico, mulheres ou até que mesmo têm de- necessidades específicas, né? Exatamente. A cosmetoginecologia, por exemplo, você não precisa ter uma demanda específica. Não. Eu só preciso ter o desejo do bem cuidado, né? Uhum. A paciente já cirúrgica, ela tem uma demanda, ela tem uma alteração do pequeno lábio, um períneo largo, alguma coisa. Ela tem uma demanda pessoal que ela vai em busca desse direcionamento. Mas a cosmetoginecologia não. Quem não precisa usar um creme íntimo? É um preventivo, Né? Um vamos colocar assim. preventivo, exato. É um preventivo. exato. Isso. Por isso Existe que o o mercado é mais Demorar aberto, mais né? para ter que chegar na tecnologia. Existe O o mercado é preventivo, mais aberto. existe o autoconhecimento, que são os brinquedos, preventivo, que é o cosméticos, e o, vamos dizer assim, o pós, né, o que é o tratamento, que é o cirúrgico e Sabe o os que começou a dois. acontecer agora no consultório? Já falei algumas vezes para vocês que eu só vou fazer 20 anos de formada, né? Então, assim, logo no começo, a queixa sexual não vinha de graça. A paciente, ela ia pro banheiro se trocar e ela voltava com a queixa sexual e você não sabia lidar com aquilo. E no Agora, final da consulta, que você fazendo no a final da receita, consulta, doutora, queria só dizer mais uma coisa. convênio Ai, tô com uma dificuldade Eu nunca pra tive ter orgasmo na vida. já- Na hora que você tava fazendo a pariu, receita. Antes era assim. Mudou, Antes era assim. e mudou, as mulheres elas já vêm com a queixa, ou a gente conversa naturalmente na anamnese a respeito disso, eu acho que a gente também faz parte dessa mudança de mercado, né, nós mesmos como agentes ativos. E aí agora o que eu comecei a perceber no meu dia a dia? Não, eu vim aqui pra rotina, pra cuidar, ver meus hormônios, cuidar da menopausa, e ela saindo do banheiro, depois do exame que olhou com o espelho. Então, doutora, eu li a respeito desse laser, não tá bonita ali, né? Eu tô com uma flacidez. Então, ela ficou pensando, o que ela ficava pensando no banheiro sobre função sexual, sobre ter orgasmo, sobre libido, agora ela tá pensando no banheiro pra vir te contar, putz, gostei dela, vou falar com ela agora disso. Dessa questão do bem-estar com a pepeca, com a intimidade. Falei, opa, alguma coisa tá mudando aqui. Porque antes eu tinha que abordar isso, e daí você não vai criar defeito onde a pessoa não tem, né? Não vai criar um problema para ela. Mas agora elas vêm com essa consciência pré-adquirida. Você fala, opa, de algum jeito essa informação começou a chegar, né? Então, dentro desse potencial de crescimento desse mercado, o que será que são esses fatores impulsionadores desse crescimento? O que está chegando nessa mulher, nesse homem que está fazendo impulsionar esse crescimento de mercado? Olha, eu acredito Você como muito, investidor, o que você enxerga? acredito muito que é a liberalidade, o autoconhecimento, isso já foi discutido, mas a deliberabilidade de vídeos, de conteúdos, de internet, de informação. Você acha que é o maior impulsionador é a internet A mesmo? internet. Porque A hoje internet e- ela não precisa perguntar para amiga, melhor amiga, perguntava. Hoje ela vai sozinha na frente do computador e faz busca e faz pesquisa. Mas você sabe que embora ela faça a pesquisa, isso eu não lembro onde é que eu li, embora ela faça a pesquisa, no grupo que ela está inserida, sempre tem alguém, pelo menos, que vai jogando informação. São aquelas O facilitador. as chamadas taradas. São aquelas mulheres que, dentro de grupo, só de família ou de amigas, ficam jogando aqueles vídeos de
de sexo, de Conheci um mulheres, gel de jambu. Será? A Né, gente mano? é tarada? E isso faz com que o conhecimento, querendo ou Eu não, não. se Você prolifere. também é. Adoro, hein? Eu Tá só descobri lascado. que o jambu, eu só descobri que o jambu acorda a bicha morta, só isso. A gente não Jambu? só Jambu. Só porque ela Você não conhece, Conhece? meu? Você não A conhece? cachaça? Não, vibrador O líquido. vibrador Não, o vibrador não líquido, conheço. Então você não conhece nada da vida. Como que você não Vibrador viu? líquido. Meu Deus do Mas céu. aí Você falou que ele é um cara experiente. Como que você não Mas conhece? você sabe que o jambu... Você sabe o que é o jambu? Sim, aquela matinha, Plantinha que aquela você plantinha lá de Então, Belém. amiguinho, tem Mas um o jambu gelzinho. ele é feito para várias coisas, não somente para o sexual. Mas ela amortece a língua da mesma forma que amortece outras partes ali. Amortece E entre você não não é? experimentou é uma ainda? delícia. Não. Ah, que decepção. Eu mandei Pensei que você era um homem 30 tão unidades lá pro experiente. Gris e eles não te deram nenhum. Tá bom, tá bom, tá bom. Ela mandou. E você não A deu gente nem conheceu comida. o jambu Eu no Papo nunca Entre vi o jambu. Pepecas. Olha lá, Não é possível, briga com o Wagner, tá? Ele pegou esse bando de jambu e não te entregou. vamos conversar melhor. Preciso de um sócio investidor pra fazer um de Amora. A gente começou, ela falou do jambu. Vamos vender E pro aí mundo. o tal do vibrador líquido. A gente pegou o jambu. E aí identifiquei que o produto era um produto sujo, com parabeno, com PEG. E aí a gente foi lá pro nosso pessoal de desenvolvimento lá do Intimates, né? Eu falei, gente, isso aqui é um produto sujo, mas isso aqui é sensacional. Ah, tipo assim. Né? Só que deu uma candidíase depois, né? Então, deu. Aí, né? E eu não satisfeita, eu peguei esses jambus todos e distribuí pra mulherada que trabalha com a gente. Então a gente tava com um time vibrante, né? Ali todo, né? Produzindo muito mais. E falei, a gente precisa limpar esse produto. E agora trabalhando no desenvolvimento de um produto limpo com jambu. Então, mas veio 30 tipos de jambu diferentes e não te deram pra provar. Vou mandar um. Não deram, não deram. É, olha o que você tá perdendo. É sensacional. Embora eu conheça o jambu, né? mas sei não a conhece? propriedade dele. Não, lá Não, não. vou providenciar pra você de presente. Volta pro impulsionamento. O impulsionamento, então, vem da informação na internet, né? A do que você tá pensando. Meu jambu. Pior que só pergunta do jambu pra gente lá no... O jambu. Pergunto bastante no podcast. Ontem perguntou, ontem tava respondendo sobre o jambu. A gente vai ter que... Pegaram minha fala Uma lá fazenda falando de do jambu. É. Né? Tem uma fazenda de jambu agora, né? E aí a gente entra numa coisa bem importante. A questão legal. Que quando a gente fala de sexualidade e você bota isso e você dissemina a informação, ainda a gente está tendo que disfarçar a informação. No começo do Papo Entre Pepecas, a gente sofreu um shadow ban, entrou em shadow ban, que a gente não conseguia distribuir o conteúdo, porque os próprios algoritmos da Meta estavam bloqueando a gente. E aí, como começou a ter engajamento, agora a coisa começou a andar sozinha, incrivelmente, inclusive no orgânico, 100% orgânico. E aí a gente tem desafios regulatórios desse mercado e desafios culturais que a gente tem que enfrentar nisso. Então... Graças a Dulce. O quê? Tô brincando, vai. O É, o que ela fez agora, né? Agora eu não sei o que eu fui culpada. Mais uma vez eu sou culpada. Dulce, ele Ah! começou a melhorar Nas ali. primeiras, né? A língua Mas a estava gente meio tem solta. questões regulatórias importantes, Tem. né, desse mercado. Então, a gente tem alguns desafios ainda disso que a gente precisa driblar legalmente para... Tem bastante. Mas a tendência com esse governo que nós temos hoje é isso minimizar. Por quê? O nosso atual governo, ele tem uma tendência de... Liberalidade. Exatamente. Ainda mais quando você fala em Progressista. sexualidade. Tá? Essa é a tendência. Então, assim, quando a gente fala em redes sociais, existe um tempo para que essa tendência se absorva. E tudo aquilo que vocês sofreram no início se torne habitual. No passado, não muito distante, essa tendência era muito estancada. Não podia e nem poderia falar livremente ou abertamente alguns assuntos, porque tratava-se como pornografia. Então, isso está mudando, está cada vez mais deixando popular. E aí vocês vão parar com essas barreiras que estão sofrendo ou que sofreram. Entretanto, quando a gente fala em regulatórios, a gente vai estar falando em comercialização. Isso. Essa parte de comercialização ainda está muito, não é muito longe
de acompanhar o que está na mídia. Está muito longe, está muito longe. Por exemplo? Vamos supor que vocês queiram lançar esse jabu, tá? Só o pensar de lançar jabu, você pode se programar 24 meses, 36 meses para conseguir uma licença para fazer isso. Porque você vai ter que ter, dependendo... E fora o tempo que a gente pesquisa o exatamente, produto, né? Dependendo o cunho que você vai levar esse produto. Se for um cunho medicamentoso, é até mais longo esse prazo, tá? Se for um cunho apenas para bem-estar, cosmético, alguma né? coisa assim, e cosmético leva 24 meses pelo menos, tá? Para você ter a fórmula e registrar a fórmula e tudo mais. Teste até dermatológico, 24, né? Exatamente. Então assim, você tem uma linha para seguir que é muito morosa ainda, é muito morosa. E querendo ou não, aí, novamente, eu vou falar do governo, né? Quando eu falo do governo, vocês podem perceber que eu não estou falando de partidos, tá? Sim, exato. O governo, a situação atual. A situação atual, boa. A situação atual, eles gostam muito de criar um problema para vender uma facilidade. Porque sempre eles conseguem indicar alguém para conseguir fazer uma... olha, isso aqui está errado, uma consultoria. Então, se cria-se muito problemas para que você não consiga ir para frente. Quando a gente fala em regulatório, comercializado, nós temos, vamos dizer assim, essa barreira ainda de como agilizar isso. Porque ninguém quer agilizar. A burocracia. Todo mundo quer vender serviços, mas agilizar não. Então, é só isso que ainda é difícil empreender, na verdade, né? Totalmente. A burocracia trabalha Totalmente. contra a gente Totalmente. no Brasil. E é cara, né? O empreender é aqui. É sonhar e colocar em prática. Só que o sonhar é muito rápido, é dinâmico, né? É você pensar algo, isso já estar empreendendo. Agora, você colocar na prática, ali é complicado. Por isso que eu deixo meus sócios malucos, porque eu sonho e tenho ideia demais, né? E aí você tem que botar na prática, é uma desgraça. É burocrático. Isso, né? Porra, tá demorando, né? É burocrático. Poderia ser mais fácil, viu? Ideia, Poderia a gente ser tem mais ideia, fácil. a gente tem um monte, né? E você até puxou isso, dessa questão da molecada, da conscientização dos adolescentes, esses novos jovens. Pois é, e assim, a importância dessa educação e da conscientização sobre saúde sexual e bem-estar no sucesso das empresas de sexual wellness, né? A gente fala hoje muito do storytelling e da missão da empresa. Eu acho que quando você cria uma empresa em tempos atuais, tem muito valor a missão e para que essa empresa veio. Eu enxergo, não sei se você concorda, que toda empresa que trabalha com bem-estar íntimo tem um papel educacional muito importante, de conscientização, de apontar, às vezes, um problema que a pessoa sofre, mas não sabia que aquela era a causa daquele problema. Você acha que isso realmente tem impacto? Essa função social? E olha, isso é uma pergunta que me fizeram recentemente e foi um contraditório total. Ah, é? Porque eu vou ter que voltar um pouquinho até para poder falar o porquê desse contraditório. Quando a gente fala desses adolescentes de 16 anos, vamos imaginar que 10 anos, com 26 anos, ainda vão ser adolescentes, vão estar morando com os pais. E é uma geração desapegada. Da mesma forma, no mesmo momento que é uma geração que está antenada, né, que tem a prova, né, de poder conhecer tudo e todos, é uma geração que não está nem aí para nada. Quando você fala que é a geração que menos faz sexo, é que eles não estão nem aí para nada. Nem para sexo, nem para bens, nem para nada, 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 nada. Então é uma geração que, imaginemos daqui 10 anos, é que a geração que deveria estar no mercado de trabalho. É isso. Será que vão estar? Será que eles querem estar daqui 10 anos? O que essa geração busca, né? Exatamente. O então, bem-estar. Como a gente vai atingir essa geração? É. Como que você vai conseguir atingir essa geração? Mas é um grande desafio de marketing também, né? Você entendeu? Não é só marketing. Não é só marketing, porque está já na cultura. Marketing, a gente poderia falar da Coca-Cola, né? Ou de qualquer outra marca, né? Coca-Cola. Manda dinheiro pra gente. Isso, patrocina nós, né? Eu já pedi pra Casa Valduga nesses dias pra patrocinar a gente.
Coca-Cola, né? Quando faz aquela ação do vermelho, final do ano, Papai Noel, que é amor, que é fraternal, por que eles fazem isso? Né? Por quê? Normalmente eles fazem isso porque é família, porque é a população menos, vamos dizer assim... Favorecida. Não podemos falar menos favorecida, é a população que consegue comprar esse produto. Sei, Vamos sei, pegar entendi. uma marca que... Chanel. Como é que é o marketing deles? Ninguém dá risada, né? Por quê? É para você conquistar Mercado de aquilo. luxo não tem. É o mercado de luxo Ninguém dá para risada no mercado de conquistar luxo. aquilo, né? Então, a geração que todo Exclusividade. mundo compra é uma geração afetiva. Só que o pessoal não está nem aí para comprar. Essa geração atual. Não são gerações que querem ter um carro. Muitos desses não querem nem fazer mais habilitação, né? Então, como é Isso é que bem você, comum. como é que Não você querem vai ter fazer carro, isso? Não querem ter não carro. querem. Como é que você vai Pra que ter encantar carro? esse público que não está ávido pelo Talvez, consumo, né? Talvez, com o nosso mercado, quando eu falo mercado, o governo atual, talvez isso tenha que mudar. Tenha. Quando você pega uma empresa que entra no mercado local, regional, nível Brasil, que deveria facilitar, exemplo, aplicativos de transporte, e esse aplicativo tem que fazer algumas ações de registrar seus colaboradores, todo mundo que está ali, qual que é a tendência? Ele sai fora daqui, que não dá lucro. Saiu essa semana, né? Uma decisão. Sim. Então, a tendência é uma possibilidade de sair fora, largar esse mercado. Largando esse mercado, aquele jovem que tinha uma facilidade de chamar pelo aplicativo o meio de locomoção, ele vai falar, opa, acabou isso. É num Então, país que não tem metrô, que não tem trem, exatamente. que não tem... Então, talvez ele tenha que reconquistar aquela liberdade que ele estava tendo no aplicativo. E isso volta a ter aquele conceito consumista. E algumas outras ações que o próprio nosso governo vem fazendo, está tendo esse aspecto consumista. E a gente nem aborda isso, isso é só uma questão de história e de você ver de fora, né? Então, pode ser que volte e melhore daqui a 10 anos, esse jovem de 16 queira consumir algo mais. Então, assim, daqui a 10 anos, voltando ali, será que eles vão querer consumir? Ou será que eles vão querer viver à custa de alguém? Ou viver só para o básico? E quando a gente fala básico, a gente fala, se eles ganharem 1.000, eles vão gastar 1.000 em diversão, em viajar, em passear, em se autoconhecer, em estilo de vida. E não em comprar um imóvel, comprar um carro, que era décadas passadas, que era a prioridade das pessoas, né? Então, é algo que a gente é preocupante. E essa coisa da conscientização, da educação, o que eu vejo hoje nesse mercado é que a gente está ali falando sobre atrofia urogenital, sobre ressecamento. Ah, você sente isso, você sente aquilo, você sente não sei o quê. Então, quando você faz esse papel educacional, a pessoa fala, ei, mas eu tenho isso que ela está falando e eu não sabia que eu tinha uma solução para essa dor, né? Apresentar a dor, apresentar a solução para a dor. E eu acredito que isso tem um papel muito importante para as empresas de bem-estar íntimo, né? A gente provê a informação de boa qualidade, porque aí está apresentando a solução para aquilo, né? Faz sentido, não faz? Total. Eu acho que uma empresa que não, desse setor pelo menos, que não se preocupe com essa questão educacional, com o bem-estar social, está fadada também. Eu vejo com desenvolver. uma certa preocupação nesse mercado, Miura, é a invasão de tudo e de todos nesse mercado, né? Hoje a gente teve, a própria ginecologia patinou muito nesse mercado, né? A dermatologia começou a entrar, a cirurgia plástica, e hoje tem uma gama de não médicos, né? Biomédicos, fisioterapeutas, dentistas, e hoje tem uma gama de profissionais da área da saúde ou não, que fazem um cursinho de final de semana e veem isso como este mercado que é pungente, né? Então, a gente vê aí uma imensidade de complicações aí, de injeção de produtos inadequados, de complicações que a gente vê, face mesmo, necrose de ponta de nariz e tal. Então, nesse mercado especificamente, o que eu vejo a preocupação é isso, porque é um mercado pungente, é um filão socioeconômico que todo mundo quer, é um filão que, opa, aí tem oportunidade para mim também, vou fazer um cursinho de final de semana, eu vou começar a fazer, né?
alguma coisa nesse sentido. E aí eu vejo a lesão do consumidor, né? O lesão sendo, de repente, enganado aí com falsas promessas de resultado. Essa é a preocupação que eu vejo nesse mercado. Mas aí, isso, acho que a grande questão que chega para você é, assim, a questão do empreendedor, né, do investidor, de ética e responsabilidade naquilo que você investe, né? Sim, mas é que nós temos isso, né? Mas o outro lado não tem, né? Não, mas aí... O outro lado peca muito com a responsabilidade. Você tá falando que, assim, qual é a responsabilidade desse empreendedor, desse investidor, que não é profissional da área, ele não tem a obrigação de saber o que a gente sabe especificamente ali. Então, qual o grau de responsabilidade do empreendedor e do investidor nessa questão ética, nessa responsabilidade desse mercado? É a liberalidade. Acho que daria para resumir nessa palavra, liberalidade. E eu não posso falar do investidor ou do empreendedor, tá? Quando nós colocamos aqui em uma nação que tudo é possível, e não é por médico, mas qualquer um pode fazer um cursinho no final de semana, pode fazer. Isso possibilita que ele empreenda, possibilita que um investidor venha em busca desse empreendedor e faça com que ele realize algo. Mas é a liberalidade que é o nosso grande problema. Porque hoje em dia você não precisa mais ser formado para fazer um serviço, né? Não estou falando de governos agora não, tá? Você não precisa ter aquela formação acadêmica de medicina para fazer um preenchimento, uma toxina, alguma coisa assim. Mas economicamente, o liberalismo econômico é interessantíssimo, não? Depende. Opa! Depende. Ele é interessante... Advogado do diabo, você que sentiu, né? Para conquistar share, você ganhar mercado. Porque imaginemos o seguinte, como é que você toma conhecimento de algo? De duas formas. Ou você vai buscar, né? Você tem curiosidade e vai buscar, ou alguém vem te trazer. É duas formas, bem simples e bem sucinta. Como você quer colocar uma atividade nova no mercado, para fazer alguma coisa nova no mercado, se a pessoa não tem ou não sabe que tenha esse novo conhecimento disponível? Então, como é que você faz para que essa pessoa tenha? É levando. Só que imaginemos que você está concentrado em somente um time, que é somente médicos que possam fazer isso. É muito restrito. Então, se você pulveriza isso e delibera com que todo mundo possa fazer, o conhecimento chega na pessoa. Mas isso tem que ser uma tendência. Curva, né? Chegou no pico, tem que começar a voltar. Opa, está dando muito problemas com o que aquele público está fazendo. Então, barra aquele público. Mas a informação, o share, já chegou na população. É só uma tendência. Isso é irreversível. A história Você da acha briga que do essa táxi Uber, tendência né? vai se concretizar? Nós estamos no momento da liberalidade, né? Sim. Nós estamos no momento de que todo mundo pode tudo. Você acha que vai dar esse pulo e depois vai começar a restringir? Desse cu, Sinceramente, Não. não. Mas deveria. Sim. Deveria. Eu também acho que não. Para Acho que você não ter uma volta isso também. qualificação, deveria. Mas você sabe que se mesmo não tendo esse ato, vamos dizer assim, impositório, regulatório, de que só aquele profissional possa fazer uma atividade ou não, isso vai ser algo da própria pessoa. A pessoa vai querer procurar algo que sabe, né? A pessoa sabe, pô, o médico estudou para fazer aquilo, conhecer o corpo. O dentista estudou para conhecer aquilo. O cliente vai ser mais exigente. É o cliente que vai se quais são tornar as suas exigente. credenciais? Qual é a sua formação? Dessa Exatamente você isso. aprendeu? Quanto tempo você trabalha com isso? Exatamente isso. É o que cliente que acontece vai já- regular o mercado. Quer ver um você exemplo? acha? Você já citou hoje. Isso. O exemplo, você não falou agora há pouco que teve uma cliente que pela internet achou um trabalho teu e foi lá? É o cliente que vai se tornar exigente. Tá? É o meu caso. Eu sou publicitária de formação, eu montei um sex shop e a demanda me trazia que eu tivesse mais conhecimento. Mas eu não poderia fazer um curso de sexualidade porque eu sou da área de comunicação. E aí, acho que foi 4 anos atrás, o mercado abriu para que os educadores pudessem fazer o curso de sexualidade humana, que antes era restrito para médicos e psicólogos. Foi a oportunidade que eu achei de me inteirar mais do assunto, poder atender mais o meu público,
E aí eu tenho o título de sexóloga por causa dessa oportunidade. Mas aí é quem me escolhe. É óbvio, né? Eu brinco que o meu formato de trabalhar, eu sou muito responsável, assim. Eu não vou ficar falando coisa que não é da minha área. Tanto é que a gente tem um trabalho que se complementa aqui. Quando as pessoas falam, de assoalho pélvico, do vulgo pompoarismo, que eu brinco. Eu não vou ficar ensinando a pessoa a fazer ginástica íntima, porque eu não sou fisioterapeuta pélvica. E aí, aonde que chega a minha responsabilidade de dizer assim... Eu sei da minha limitação. Então, por mais que eu tenha estudado sexualidade, que eu tenha o título de sexóloga, eu vou te indicar para uma fisioterapeuta pélvica, eu vou te indicar para as meninas aqui. Então, é esse trabalho em conjunto que tem que funcionar, porque senão começa a banalizar mesmo, né? Mas você sabe que, assim, eu não me preocupo com o que os outros estão fazendo. Se o fulano, se o ciclano está trabalhando de jeito X, Y, Z, a gente já falou disso algumas vezes. Por quê? Porque quem é o grande marco regulador é o mercado, é o cliente. Sim, o poder de decisão não está em mim, é no cliente. A gente não pode... Bem, aí filosoficamente eu tenho uma postura de não regulação, mais liberal, mas eu acho que a gente não está lidando com pessoas incapazes. A informação está aí para quem quer. E o cliente vai escolher se ele quer o X, o Y e o Z. E não adianta eu bater perna ou espernear, quem decide é ele que tem o poder de compra. Me comove e o cliente está cada vez mais, né? Tá cada vez mais exigente. Mas o que me comove, o que eu lamento é a consequência para aquela pessoa. Das escolhas que aquela pessoa fez para a vida gente dela. vê hoje quantas mulheres mutiladas que eu vejo no consultório que vêm para mim para consertar alguma coisa, como um artista que teve quase necrose de ponta de nariz. Eu vejo que me comove o fato de nós termos a compreensão de que o próprio prejuízo vai ser para ele mesmo, para esse cliente que não fez a seleção, que não foi em busca dele. Mas esse é o extremo, né? Eu acho que esse é o extremo. Acho que a informação... Lógico, complicação pode acontecer, independente de quem você seja, né? A gente tem que ter essa consciência que até tirar unha encravada tem risco, né? Mas que as informações estão sendo bombardeadas ali, e quem tem o poder decisório não somos nós, que vamos cuidar que é uma criança incapaz de decidir. Não, é o cliente, ele manda na gente. Ou seja, o recado aqui para os nossos ouvintes: escolham com quem vocês vão fazer as coisas. Vem currículo, vem o que faz, vem a qualificação, veja a formação. Veja, meninas, com quem que vocês vão deixar pôr a mão na sua pepeca. Com certeza, quando o Miura, ele recebe várias pessoas com ideias, com sonhos, com propostas, você vai ter critérios para escolher quais empresas ou projetos você vai querer investir. Então, assim, quais são esses critérios para escolher empresas e projetos que valem a pena investir? Peguei a deixa, né? Mas tem tudo a ver. Você sabe que não existe uma fórmula secreta, né? Não existe um quadrado que a gente desenhe e siga aquele parâmetro. Eu gosto muito, vou comparar com a cirurgia plástica, né? Ou com o artista, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito de tratar cada empresa, cada empreendimento que a gente vai entrar como uma obra de arte. Então, é muito particular, é muito sensitivo, né? E quando eu falo sensitivo, não é que voz do além, vai falar para mim, não é isso. Mas eu gosto de sentir o verdadeiro motivo, principalmente, daquela pessoa querer sair do negócio. Eu gosto de sentir qual que é o mercado que ela está trabalhando. Então, é o sentir, né? Mas, Dulce, e quando eu falo em sentir, eu vou pegar um enganchinho e falar no seu ali. Não importa o mercado. Pode ser padaria, pode ser indústria, pode ser serviço. Não importa o mercado. Todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles. É dar conhecimento para no caso de vocês, para o paciente. Quanto mais vocês falarem sobre esses assuntos, mais conhecimento o paciente vai ter, vai adquirir. Quanto mais outras pessoas falarem sobre esse assunto, mais conhecimento ela vai conseguir absorver. E hoje está muito fácil a obtenção desse conhecimento, né? Hoje está muito fácil, não somente a obtenção, mas tirar a dúvida sobre esse conhecimento. Então, não importa se é uma cirurgia íntima, mas vamos dizer que seja apenas uma prótese. Inúmeros casos, a paciente chega no consultório de um médico, independente do médico, ela já sabe e já tem o conhecimento na cabeça de qual que é a medida que ela quer.
E antigamente a gente nem falava medidas, né? A paciente falava, não, só quero maior, não, só quero tirar, tá caído, quero deixar duro, né? Hoje não, ela já chega com palavras técnicas. Isso, eu quero a Como? técnica e boto o sutiã, não sei das quantas, com como? músculo. Com conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente bombardear na internet, mais fácil do cliente falar assim, e separar, principalmente. Não, esse daqui não tem esse tipo de conhecimento. Ele vende, mas ele não vai entregar. Isso. Tá? E como tem gente que vende pela internet coisas assim, E o mirabolantes. investidor não é bobo. Não, jamais. Faz essa mesma peneira. Claro, Exato. exatamente isso. Sossega teu coração. Tá. Eu tenho uma coisa terrível pra contar pra vocês. Acabou. Acabou. Acabou o tempo e Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou tudo. E a gente não terminou o assunto. Eu acho que a gente... Acho não, ficou, né? Coisa que eu queria perguntar. Mas o tempo acabou. Então você vai ter que voltar em outro momento. Foi muito Será um prazer. gostoso, foi muito agradável. Foi ótimo. E eu mesmo me impressionei com o nível de consciência que você tem dos negócios íntimos que você investe. Eu vou confessar. Falei, mas ele sabe No da conhecimento em procedimentos pepeca, depois é da isso que você quer dizer? cirurgia. Conhecimento dele de pepeca que você se impressionou? É, ele realmente sabe onde ele está se metendo. Mas tem que saber, né? Senão como é que você vai querer investir em Saber o algo, buraco né? que tá E é entrando. muito bom escutar esse outro lado também. Então, obrigada, Miura, por dispor teu tempo, que eu sei que é escasso. Obrigada, meninas. Obrigada. Vocês que estão acompanhando a gente, continuem, compartilhem esse conhecimento, curtam, comentem, coloquem o que mais vocês querem que a gente converse, que a gente vai continuar aqui e até o próximo Papo Entre Pepecas. Um beijo, obrigada.